E agora, aquele tapa na cara da sociedade, totalmente. O assunto vai ser o seguinte: eu tenho dois familiares, um bem próximo e outro oriundo do casamento, que são religiosos, né, praticantes de uma igreja que tem seus princípios ortodoxos, mas que eu tenho que comentar alguns aspectos muito curiosos, vamos dizer assim. Hoje me encontro com pensamentos voltados ao espiritismo, e antes que vocês comecem a julgar, conheçam a obra de Chico Xavier, acompanhem hoje o canal Saber Espiritismo, que tem Geraldo Lemos Neto como o maior portador, aliás, corrigindo, o maior porta-voz sobre Chico Xavier na atualidade, e que menciona histórias assim que ele pôde acompanhar, né, da vida do Chico. Hoje ele deve estar com que beirando os 60 anos, ou talvez esteja com 60 e poucos anos, e ele acompanhou o Chico desde a juventude dele. E hoje é a pessoa que mais tem coerência e, enfim, aptidão para falar a respeito de Chico Xavier no Brasil, provavelmente. E, querendo ou não, ele ocupou muito bem essa, eu diria, essa ocupação, esse posto de porta-voz, divulgador hoje do Espiritismo. Mas, enfim, eu não estou criticando a prática da religião e a tua crença, a tua cristandade, aliás, a tua crença na cristandade e o teu exercer cristão. Não é isso que eu vim aqui comentar. Eu estou apenas filosofando em cima de um pensamento que me ocorre devido às coisas que eu experienciei. Por quê? Eu já tentei frequentar a igreja em que o meu irmão, por exemplo, frequenta, né? E ele é evangélico. Não tenho nada contra a religião, deixar isso claro mais uma vez. Porém, o tratamento, a receptividade dessas pessoas, que é muito estranho. Eu acho interessante. Porque tem alguma passagem da Bíblia, que eu não vou saber dizer aqui o versículo, né? Afinal, não sou um leitor assíduo da Bíblia. Li trechos da Bíblia em alguns momentos, mas não costumo ler todos os dias vários versículos. Mas eu tenho uma Bíblia aberta aqui na sala da minha casa, e volta e meia, quando eu passo por ali, eu dou uma folhada nela e leio. E aí medito sobre aquilo, né, que eu li. E obviamente é um livro bastante complexo e também foi escrito 2000 anos atrás, quando a linguagem era muito mais rebuscada, e ao mesmo tempo, com as traduções, muita coisa foi alterada. Mas não é que eu não confie na Bíblia. Eu sei que o que está ali nos serve como passagem e como ensinamento de fato. E não estou de maneira nenhuma dizendo que aquilo não serve, ou que excomungando de alguma maneira. Tá? Então, assim, primeiro deixando pontos bem claros sobre o que eu creio e sobre o que a maioria das pessoas creem. Mas eu tenho que abordar a falta de receptividade das igrejas evangélicas, ou mesmo das católicas, mas eu creio que isso aconteça mais nas evangélicas. Como é que é o tratamento? Por exemplo, observando numa festa de aniversário de uma pessoa próxima que é evangélica, eu notei que o pessoal da igreja, né, os que praticam lá, eles não se misturam com as outras pessoas. E aí por quê? É pregado dentro das igrejas que tu não deve te juntar aos ímpios e aos mundanos. E eu vi isso com os meus olhos e ouvi com os meus ouvidos de uma igreja. Aliás, de ambas. A que o meu irmão frequenta e que a outra pessoa da família frequenta. Só não vou citar aqui porque quem me conhece vai acabar sabendo de quem eu estou falando. Mas e eu também não estou aqui para dizer que eles estão errados nessa trajetória, nesse caminho. Quem sou eu para julgar o que alguém está fazendo? Eu sou humano, eu erro. Tu que está ouvindo, tu também erra. Então, não tem por que a gente ficar dizendo que A ou B está certo ou não. O detalhe é, se eles querem cativar pessoas e trazerem cada vez, rebanhar, como eles mesmos pregam, pessoas para sua igreja, por que não tratar um pouco melhor? Aí entra aquela pega. Não quero dizer para a pessoa que tem que estender um tapete vermelho e tocar harpa enquanto eu estou entrando na igreja. Não é isso. Mas o simples fato de tu não tratar a pessoa como se ela tivesse uma doença contagiosa já vai ser algo bem interessante. Né? Tratar a pessoa como igual, como próximo a ti. Até pelo seguinte, por mais que tu não deva te misturar com os ímpios e com os mundanos, isso não significa que tu vai desrespeitar as outras pessoas. Um exemplo,
Minha mãe, com uns ensinamentos, né, de muita cautela, afinal me criou sozinha, né, sem a presença do pai constante, ela sempre dizia: por mais que tu passe em um local onde tenham pessoas drogadas ou praticando algo errado, não distrate essas pessoas. Não haja com elas como se elas não fossem tuas amigas ou tuas conhecidas, ainda mais quando são aqui da região onde a gente mora. E ela sempre comentou o seguinte: por que tu não deve fazer isso? Porque em algum momento essa pessoa pode acabar te socorrendo num apuro. Ou essa pessoa pode te estender a mão se tu tiver caído, por exemplo, numa travessia de uma rodovia federal. Então não trate essa pessoa mal em hipótese alguma, porque tu nunca sabe em que momento ela pode vir te ajudar, né? Te estender a mão ou ser generosa. E da mesma forma essa pessoa ela pode te marcar por tu ter um comportamento no qual tu exclui ela, ou tu não quer dar oi, ou tu não trata ela bem, e aí num momento em que tu entraria em apuros e ela poderia te defender ou te livrar, ou seja, situação de livramento, que é uma coisa que evangélicos e acho que até católicos abordam muito, a pessoa vai ajudar a te empurrar para o precipício, vamos dizer assim, para te jogar para cima do problema, porque ela vai lembrar: nossa, esse cara, essa pessoa foi ingrata, foi paspalha, ou enfim, não me tratou bem quando teve a oportunidade. Então tá aí uma dica, né? Trate bem as pessoas. Não precisa tocar harpa, estender tapete vermelho, né? Enfim, chamar o balé Bolshoi para que essa pessoa veja. Não precisa ser exagero, mas trate a pessoa com respeito, minimamente. Dê oi e troque pelo menos uma meia dúzia de informações. E aí eu vou citar agora um exemplo clássico. Eu fui em 2 retiros espirituais. Um de uma igreja, né, que eu não vou citar o nome, e anos depois, já mais velho, já com meus 22 anos, isso faz bastante tempo, fui num outro retiro espiritual da outra igreja. Só que as duas têm os princípios evangélicos, né, e bíblicos similares. Elas se parecem em 75% a 80%. O que eles ensinam segue a mesma cartilha. Só que daí uma tem o seu nome, a sua maneira de enxergar o mundo e passar informação, e a outra também. Ambas fazem caridade, e eu não tenho nada contra as igrejas justamente por isso. O cunho social da igreja é caridade, é ajudar o próximo e é trazer esclarecimento, luz, paz na alma para as pessoas. Só que o problema é que alguns dogmas são levados muito a sério por alguns religiosos ortodoxos, e aí os pastores e, enfim, os líderes religiosos dessas congregações deveriam passar para o pessoal o seguinte: por mais que a gente ensine aqui que não pode te misturar com ímpios ou com impuros, tu deve respeitar e tratar bem, porque, vejam bem, nessa situação era o aniversário de uma dessas pessoas, e aí haviam lá os familiares dessa pessoa, haviam as pessoas da igreja, né, e havia um ou 2 amigos de infância dessa pessoa. E essa pessoa já está aí na igreja durante uma trajetória de uns 10 a 15 anos. O que ocorreu? Como os amigos atuais eram os da igreja, essas pessoas da igreja cercaram essa pessoa em específico, e os familiares ficaram isolados para um lado e os amigos de infância em outro. O que aconteceu? Formou-se 2 panelas na festa de aniversário. Aí aqueles 2 ou 3 pessoas que estavam ali, que eram amigos de infância do aniversariante, bota no aniversariante ou mulher, enfim, porque eu não vou revelar o sexo, mas a pessoa que estava de aniversário. E aí juntou-se com os familiares. E aí assim, familiares e amigos de infância num bolo isolado da pessoa a qual eles foram prestigiar na festa. Eu fiquei pensando, cara, olha que louco isso. Essa pessoa recém fez esses amigos, tem, sei lá, 10, 15 anos ou menos, não sei, que também não vem ao caso aqui o tempo, mas ele tá deixando de lado o sangue dele, quem deu origem, e tá deixando de lado as pessoas que deram o pontapé na personalidade e no caráter, que ajudaram a forjar o que ele se tornou depois, quando ele foi congregar nessa igreja. Eu fiquei analisando aquilo e pensando, caramba, meu,
Como é que pode a lobotomia tão grande dentro de uma igreja a ponto de as pessoas da tua família não servem mais? Porque não pensam igual a ti. Acham que, quando eu morrer eu vou pro céu e pronto. Eu não vou reencarnar, eu não vou participar da transição planetária, eu não vou viajar pelo cosmos. Enfim, agora eu tô até aqui abordando outros aspectos que também serão temas de outros vídeos. Mas só para fazer o pessoal pensar, tipo, de que adianta tu ir lá comer a Bíblia, entender os ensinamentos, entender de dogmas, e na hora de praticar a coisa que é a mais básica de todas, respeite ao próximo como a ti mesmo. O que essa frase significa? Respeite os outros minimamente como tu gostaria de ser recebido ou tratado nos lugares que tu vai. Então é isso. Se o pessoal da igreja quer cativar alguém, quer trazer, quer rebanhar pessoas, cara, vocês estão agindo do jeito muito errado. Vocês estão fazendo o caminho inverso, tá? E eu vi isso não só uma vez e não só na festa de aniversário dessa pessoa. Eu vi isso no retiro espiritual quando eu fui, que o pessoal não me recebeu bem, assim, o pessoal me ignorou. Aí veio 3 meninos lá, que na época eu já tinha meus 22, 23. Veio 3 meninos com 14, 15 anos, sabe? Bem mais jovens, inclusive assim, alguns papos não tinham muito a ver, não tinham coerência com o meu. Mas aí como eles me receberam bem, eu tratei eles com dignidade, né? Tratei eles bem, fiz brincadeiras quando era cabível, obviamente que sem ser em nenhum momento pejorativo com os ensinamentos que eles têm e com a doutrina, né? Sempre de forma respeitosa, mas aí tratei eles assim, de igual para igual, e a gente saiu dali amicíssimos. Pena que, devido àquela época não ter ainda WhatsApp e aquela troca de endereços eletrônicos, né, teoricamente, eu não pude dar seguimento a isso. Mas foram as únicas pessoas que eu vi, dentre as 2 igrejas que eu pude frequentar, que tratavam as pessoas minimamente de igual para igual. E eu fico pensando, olha, por esses 2 aqui valeria a pena eu continuar vindo. Mas por todo o resto, as outras, sei lá, os outros 3, 5, 10 mil membros, não dá. Por quê? Porque eles ignoram, simplesmente ignoram quem vem. Desculpem. E por quê? Por um pensamento idiota, que é, enquanto esse cara, essa pessoa for mundana ou ímpia na cabeça deles, eles não podem se juntar. A gente não pode entrar na mesma laia que o fulaninho ou a fulaninha. Cara, muito errado isso aí. Vão pensar decentemente, vão rever seus conceitos. E é por isso que, em algum momento, e eu vou abordar esses assuntos com mais tempo no futuro, né, e os áudios vão ficar cada vez mais longos, eu vou abordar sobre a temática da transição planetária que está ocorrendo, está diante dos nossos olhos, está nas entrelinhas e tem percorrido aí de forma rápida na web e o pessoal não percebeu as mudanças que estão acontecendo até de forma geológica, com as coisas no mundo acontecendo, de terremotos onde nunca ocorreu, deslizamentos, quedas onde nunca ocorreram, e nós vamos ver mais coisas referentes a isso. E inclusive o que aconteceu aí com abrevia a palavra e coloca C e no final dela o algarismo 19. Vocês vão lembrar, né, dos últimos 2 anos. E eu falei no meu vídeo 1, se não me engano, disso. Mas bem brevemente. Até isso faz parte dessa transição planetária. Aí o pessoal vem falar de profecia de fim de mundo, de fim dos tempos. Na verdade, é o início do novo tempo. E tudo isso foi planejado, porém é um assunto muito longo. Eu já estou aqui com 14 minutos, então vou deixar para outro, onde eu vou falar por, sei lá, pelo menos 1 hora. Prezados, você é moça, você é rapaz, e isso inclui qualquer idade. Criança, jovem, adulto, idoso. É para todos vocês. Pensem nisso que eu falei. Se você que pertence a uma congregação evangélica acha que está tudo ok com o que foi pregado, ensinado, enfim, passado a informação, comece a rever seus conceitos, porque a tua igreja pode estar perdendo membros ou não renovando
o novo plantel por causa de um detalhe besta, que é trate o semelhante com o mínimo de respeito, independente até mesmo da orientação sexual, porque mesmo tu não compactuando com a orientação sexual de alguém, tu não pode destratar a pessoa. Mesmo achando que aquilo está errado por dogma, não pode destratar. Trate minimamente com respeito e com dignidade. Esse é o recado de hoje.